Pronto, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Edmundo, sou engenheiro mecânico, também sou especialista em engenharia de segurança do trabalho, né? E venho aqui, né, por um infortúnio, né? Infelizmente, o professor Wilk teve que se ausentar por contratempos e iniciarei, né, a disciplina de mecânica técnica com vocês, né? Peço obrigado, né, a toda a nossa equipe Seducat. Mais uma vez estou presente com todos vocês e vamos dar início à matéria, que é uma matéria, né, que a gente vai ver ao longo. É uma matéria teórica, não tão fácil, certo? Que a gente vai precisar ter uma base, né? Estudar essa parte inicial, que seria a nossa base muito boa, para que não venha, né, atrapalhar o decorrer do curso, certo? O professor Wilk, ele deu início, né, a todos vocês, né, com a parte de unidade de medidas, sistema de medidas, né? E eu vou continuar, né, do começo, mas vou falar sucintamente, né, por cima, já que ele explicou a todos, né? Mas vou reforçar um pouco e tentar passar mais conhecimentos para todos vocês, tá ok? Então, vamos dar início. Já são 7h13, todo mundo presente. Só um momento que olhar aqui o grupo do WhatsApp que estão falando que não estão conseguindo entrar, tá ok? Um momento que tem gente pedindo para entrar aqui. Acabei de entrar, agora deu certo. Pronto, tá ok. Era você que estava falando no grupo, não era, Pedro? Isso. Pronto. Deixa eu ver se os demais conseguiram. O novo link que eu mandei. Novo link aí deu certo. Jefferson, João Carlos, Sinaldo. Deixa eu ver se conseguiu. Jefferson tá aqui. Francinaldo, né? Pronto. Mais uma vez, boa noite, turma, né? Meu nome é Edmundo, né? Vamos dar início à disciplina de mecânica técnica. Eu já falei, por motivos, né, maiores, o professor Wilk teve que se ausentar e eu fui chamado pela equipe Seducat, essa grande equipe, né, essa grande escola, para prosseguir a aula com vocês. E nós vamos ver, né, ao decorrer do curso. Infelizmente tem pouco tempo para de aula, né? A gente vai, devido à pandemia, a aula foi um pouco reduzida e o conteúdo, né? A gente vai ver que é um conteúdo um pouco extenso, mas vamos se adaptar da melhor forma possível, né? Para que o conteúdo seja passado e vocês possam absorver esse conhecimento, né? O professor, ele começou com vocês dando unidade de medida, sistema de medidas, não é isso? Notação científica, ele passou para vocês? Sim ou não? Passou. Passou? Certo. Passar algumas coisas, mas ainda creio que ainda ia ter uma conclusão com relação a isso. Ah, tá ok, tá ok. Pois, assim, eu vou dar início, né, ao começo, desde o começo. Vou falar sucintamente, já que já foi explicado unidade de medida, sistema de unidades, certo? Notação científica, mas eu vou dar uma reforçada mais para vocês e vamos prosseguir. Acredito que a aula de hoje a gente deve encerrar, né, até a parte de trigonometria. Quero passar até trigonometria para vocês hoje, para que vocês venham a levar a tarefa de casa, né, uma pesquisa e concluir as atividades, né, referente a esses conteúdos de hoje, né. Vale reforçar, né, que o tempo é pouco, como informado devido à pandemia, a gente vai ter que se adaptar da melhor forma possível. Então,
eu peço a colaboração de vocês, né? Que não se limitem só ao tempo de aula, né? Para estudar. Que tempo livre vocês comecem a estudar e reforcem o conteúdo para que não possamos, né, se atrasar nas aulas, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Tá aqui. Todo mundo vendo aí o slide? Ainda não. Não? Só um momento, viu? Negativo. E agora, pessoal? Foi? Foi. Pronto. Pessoal, como a gente duplica a tela e fica só no slide, né? Eu peço que quando alguém quiser reportar, fazer alguma pergunta, use o áudio, sabe? Para eu não ter que voltar a aba do Zoom, tá ok? Porque no chat eu não vou ter como verificar. E qualquer momento vocês podem me interromper, tirar dúvidas, perguntar qualquer assunto do tipo, tá ok? Vamos lá, dar início. Um momento. Certo? Algumas informações, como eu anteriormente tinha dito. Meu nome é Edmundo Neto, certo? Estou mestrando atualmente em Engenharia dos Materiais, sou engenheiro mecânico, sou especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e também sou técnico em mecânica, tá, né? Os meus contatos estão aí para qualquer eventuais dúvidas, vocês poderem me contactar, né? A mecânica técnica em si, né? A mecânica técnica é uma mecânica que está envolvida a cálculos, né? Que traz cálculos, traz grandezas, né? Para que você possa associar esses cálculos de maneira do seu cotidiano. Alguém faz alguma ideia com onde usar a mecânica técnica no seu cotidiano? Não faço a mínima ideia. A mínima ideia, né? Vamos lá, né? A mecânica técnica, ela está mais presente do que a gente imagina. Quando você quer, vamos lá, vamos supor, uma estrutura metálica ou outro tipo de estrutura, né? Quando você vai fazer aquela estrutura, você precisa de fornecer medidas que seja adequadas, certo? Para que seja de segurança, né? Não aquele material não venha sofrer nenhum tipo de desgaste, né, em relação a uma viga, né, cair ou estar sobre esforço e venha a ocasionar um acidente, né? Então a mecânica, basicamente, essa mecânica técnica é a mecânica que está envolvida com o cálculo, né? Por isso que antes de começar a aula, eu disse que teoricamente é uma disciplina difícil, né? Mas estamos aqui para trabalhar e passar da melhor forma para vocês, certo? Mas é uma disciplina que também exige de vocês, não só se limitar às aulas, né? Vocês devem pesquisar, estudar em casa, né? Responder os exercícios para que não venham a se atrasar nas aulas, tá ok? Cálculo aplicado, né? Vamos dar uma introdução antes de entrar na mecânica técnica em si, a gente deve ter uma boa base, né? Uma base razoável para quando chegar lá na frente, ao decorrer da disciplina, a gente não venha a se atrasar por causa dessas bases, certo? O professor, mais uma vez, o professor Will, que ele repassou já para vocês, então eu vou falar sucintamente, né? Bem breve, ok? Que é a unidade de medida, né? A unidade de medida nada mais é que uma grandeza, né? Uma quantidade específica ou determinada de uma grandeza física que serve de padrões, né? Para comparações de grandezas, seja ela a temperatura, o tempo, a velocidade, né? O que mais? A gente pode citar como grandezas.
comprimento, certo? O que mais? Alguém pode se habilitar e falar? Volume. Volume, a gente vai ver que tudo isso são grandezas, certo? Muito bem. Tudo isso são grandezas e a gente tem que quantificar, né, de alguma forma, né? A gente tem que estabelecer uma medida para essas grandezas, né? E através desse sistema que a gente vai ver ao decorrer da disciplina, né? Parte de unidade de medidas, só um momento. Parte de unidade de medidas, né? A parte de sistema de unidades, que a gente vai ver o nosso SI, que é o Sistema Internacional, certo? Então vamos lá. Quando se teve o pensamento de unidade, certo? De medidas, foram divididos em basicamente 7 grupos, certo? Só um momento. Opa. Só um momento, pessoal. Acho que alguém está querendo entrar. O meu também está assim. Deixa eu ver aqui, estão pedindo aqui para entrar. Deixa eu ver se já entrou. Eu aceitei um agora. Só um momento, pessoal. Não tem pedido de ninguém, né? Vamos retornar. Pessoal. Mais um entrando. Pronto, foram todos que entraram agora? Eu não sei dizer, professor. Tem como ver a quantidade, verificar a quantidade Tem de pessoas? 11 pessoas comigo agora, no caso 10 alunos. Ainda falta. São, acho que quase 30 alunos. É. Professor, aparece o nome Falta não de 20, quem entrou? 20. Apareceu agora. É, professor, aparece o nome não de quem entra? Tá aparecendo, sim. Jefferson Barbosa, Na foi o tela último. aí abaixo Aparece, tem aparece. tem umas pessoas, tem dizendo participantes. É. Tem uma pasta com a e tem uma Não, eu pasta de sei. bate-papo. Eu sei, Aí na tela. eu sei. Tem 11 pessoas agora, tá entrando, é porque o pessoal tá entrando agora. Aí quando eu espelho o slide, não dá pra ver o pessoal, sabe? Professor, esse último cara que falou aí agora, esse bicho aí é o cara, viu ele?
Quem é ele? O maestro? Pronto, vamos dar início de novo, pessoal, para não se atrasar. Vou deixar meu WhatsApp aberto para se alguém falar aqui eu poder identificar, certo? Pronto, como foi dito, né, as unidades foram divididas em 7 grupos, né, basicamente. Aí a gente vai ver, como o nosso colega falou, volume, ele citou, né? Por que não está dentro desses 7 grupos? Alguém faz alguma ideia? Não, né? Porque esses 7 grupos, né, são os mais comuns, tá ok? São os 7 grupos mais comuns. Peraí que eu estou só aceitando o pessoal, desculpa. São os 7 grupos, né? A partir desses grupos, certo? A gente tem subdivisões, que a gente chama de subdivisões, certo? Como volume, como ohms, que é resistência, certo? Tensão, que no caso de vocês, são voltados para vocês da eletrotécnica. Tensão, né? Amperes, a resistência, certo? Que é ohms. A gente vai ver, né? E aqui, ó, nesse... Só um momento. A gente vai ver, né, que existem subdivisões, né? Como o volume vai se encaixar, né? O volume nada mais é do que a quantidade, certo? De um elemento que passa em função de um tempo, né? Então seria a massa que passa, né, em função de um tempo, esse elemento, certo? Então ele vai se encaixar, ele vai ser uma derivada, né, de massa, certo? Unidade de comprimento, dividido naquele 7 tipos, a gente tem como unidades de comprimento, temos o quilômetro, né, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro, né? As mais típicas, onde vocês diretamente, né, por trabalhar na área e por ser comum, vocês vão se identificar muito com a com as unidades de comprimento de forma de metro, né, milímetro, centímetro, certo? São as mais comumente usadas, principalmente milímetro na área de vocês, certo? Unidades de área também, temos o quilômetro quadrado, certo? O hectômetro, o decâmetro, o metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, certo? E a unidade de área, certo? É uma derivada do metro, né? Por isso que não se encaixa, né, dentro desses 7 tipos de grupo. Ele vai se encaixar, ele vai ser uma derivada do comprimento, certo? Volume, que é outra derivada, né? Temos o quilômetro cúbico, certo? Hectômetro, metro cúbico, decímetro O cúbico. áudio do senhor tá com interferência aí, viu? Pronto, e O agora? áudio do senhor Melhorou? tá Melhorou? Melhorou agora? Sim, sim. Agora sim. Pronto. Ainda não. Fica melhor quando o senhor coloca o microfone, o fone próximo Pronto. à boca. Pronto. Então vamos lá, né? Aí temos como unidade de volume, né? Que é nada mais é, né, que a quantidade de matéria, né, em um recipiente, né? A gente pode dizer assim, é o quanto, né, aquele recipiente adentra essa matéria, que seria tipo um copo, né? A gente tem aquele copo, quanto, né, de água esse copo, né? O volume de água para encher esse copo, certo? Seria a unidade de matéria por uma área, né? A gente pode dizer assim. Temos como exemplo de volume, certo? De forma relacionada a o comprimento, temos como quilômetro cúbico, né? Metro cúbico, são os mais comumente usados.
centímetros cúbicos, milímetros cúbicos também são usados, né? E de outra forma também a gente representa ele como litro, certo? Mililitro, né? Que é as ml, certo? Unidades de massa. Temos unidades de massa, a mais famosa, mais comumente usada, né? O quilograma, o quilo, certo? Mas também temos outras, como hectograma, decagrama, a grama, certo? A decigrama, a centigrama, a miligrama, né? A gente vê muito e que é mais do nosso usual, né? É a quilograma e a grama, certo? A miligrama também a gente encontra, certo? Mas as mais comumente usadas são a quilograma e a grama, tá ok? Certo? Trouxe outra tabela aqui, certo? Em relação às derivadas, né? Daqueles 7 grupos básicos que a gente viu. A área como derivada, né? Do comprimento. O calor como derivada da temperatura. A força, né? Outra derivada. Trabalho, volume, certo? E aqui temos o nome das unidades, certo? Como área é representado pelo metro quadrado e temos a simbologia também, certo? Calor como joule, diferença de potencial, o volt, que é ligado para a área de vocês, a potência, né? Comumente usado como watt, vocês vão ver, pressão, pascal, né? Outra unidade comumente usada para vocês é a quantidade de eletricidade, que é o coulomb, certo? Trabalho também, em joule. Vocês vão ver isso, né? Ao decorrer da matéria. E trabalhar com todas essas unidades, né? Deixa eu puxar. Vamos lá. Né? Alguém tem dificuldade para essas transformações de múltiplo e divisões? Tipo, 1000 metros equivale a quantos quilômetros? Alguém sabe? 1 quilômetro. 1 quilômetro, né? Muito bem. E 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100 centímetros, né? Então a gente vai ver, eu trouxe três exemplos aqui para vocês de múltiplo e divisões, né? Que vocês vão ver como é fácil trabalhar, certo? Só basta sempre utilizar, né? Uma calculadora, sempre está em mão de uma calculadora ou até mesmo, né? Existe aplicativo já que você baixa no seu smartphone e pode fazer essa conversão. A gente está vendo aqui essas conversões são muito simples, né? Mas tem conversões que de cabeça em si você não vai conseguir fazer. Então o uso desses aplicativos, né? Eu recomendo para vocês. Se vocês tiverem com a dúvida, vocês já, né? Possam fazer essa Informa esses aplicativos pra gente, professor. Pronto, eu vou, assim que acabar a aula, eu vou botar o nome de alguns aplicativos no grupo, tá ok? Do WhatsApp. Já ia falar Ok. isso, já ia falar isso. Se poderia deixar uns aplicativos Pronto, bons aí eu pra vou gente. dar passar uns bons para vocês, certo? Aí a gente vai ver, né, ó, que se eu quero regredir, o que significa isso? Se eu quero sair de quilômetro, certo? Eu tô aqui em quilômetro. Eu quero, ó, ir para metro, certo? Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou andar quantas casas? Quantas casas eu ando? 1, 2, 3 casas, né? Eu saindo de quilômetro para metro, né? Então eu vou pegar quilômetro para hectômetro. Vou multiplicar por 10, certo? Para o Dan vezes 10 de novo, eu tenho 10 vezes 10 é 100. E para o metro,
100 vezes 10, né? 1000. Então, se eu quero sair de quilômetro para metro, eu vou pegar o valor do quilômetro e multiplicar por 1000, que eu vou achar minha quantidade em metros, certo? Do mesmo jeito, se eu quiser sair de qualquer outro valor. Exemplo, hectômetro para centímetros. Olha, a gente vai ter que andar então 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, eu vou de hectômetro. Deixa eu ver só se eu consigo botar aqui o ponteiro. Vocês estão vendo o apontador laser, então, aqui nele. Ó, eu estou em hectômetro. Eu quero sair para centímetro, certo? O que é que eu vou fazer? Vou pular para cá, né? Vezes 10. Depois, vezes 10 de novo dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10 dá quanto? 10.000, certo? Então, significa, se eu quero achar esse valor em centímetro, eu vou ter que multiplicar por 10.000, né? A gente viu isso regredindo, né? E se a gente sair de um valor, né, que a gente quer aumentar a uma grandeza maior, como é que funciona? Ah, se a gente regrediu, a gente multiplicou, né? Se eu quero aumentar, eu vou dividir, né? Como assim, professor? Ó, eu tô aqui em milímetros, certo? Se eu quero ir para metros, transformar de milímetro para metro. Então, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu vou lá. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, né? Então, se eu quero achar um valor em metros, eu vou pegar o meu milímetro, o valor que eu tenho em milímetro, vamos supor, eu tenho 200 milímetros lá. Quanto é em metro? Eu vou pegar esses 200 e dividir por 1000. Mas eu não quero milímetro, eu não quero metro não, eu quero quilômetro. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito. 10, né? Vezes 10. 100 vezes 10. 1000 vezes 10. 10.000 vezes 10. 100.000 vezes 10, 1 milhão, né? Então, eu tenho 200 milímetros transformado para quilômetro, eu vou dividir esse valor por 1 milhão, certo? A gente vai ver que é choco, né? Fazer assim, tá fazendo de cabeça, mas é como eu disse. Existe tanto os aplicativos que de maneira, né, de 5 a 3 segundos você já resolve isso, ou a própria calculadora, né? O que eu quero passar para vocês é que vocês entendam qual é o múltiplo ou a subdivisão que você vai dividir, certo? Pronto, então aqui, né, o exemplo de comprimento, certo? Vamos passar por um exemplo de área. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Porém, em vez de cada casinha, né, ser de 10 em 10, aqui tem ser de 10 em 10, vai ser de 100 em 100. Por quê, né? Porque a gente tem que ver que área, a gente está trabalhando com área. A área, a gente já tem uma área o quê? Ao quadrado, certo? A gente já tem um expoente que em vez de ser 10 aqui, ele vai estar 10 ao quadrado, já dá 100. Por isso que cada casinha vai valer 100, né? 100. A gente vai ver que em volume, em vez de valer 100, como é o cubo que a gente vai ver em volume, vai valer 1000 cada casinha. A gente vai multiplicar por 1000, né? Então, eu tenho um milímetro quadrado, né? Eu quero ir de milímetro quadrado para metros quadrados, certo? Então, vou lá. 100 vezes 100, 10.000, certo? 10.000 vezes 100, 1 milhão. 1 milhão vezes 100, 100 milhões, certo? Então, se eu tenho aquele mesmo valor de 200 milímetros quadrados que a gente começou, eu quero transformar para metros quadrados, eu vou dividir por 100 milhões, certo? Aí você diz, professor, isso é muito número, muito zero, né? É por isso que mais à frente a gente vai ver para que serve a notação científica, né? Notação científica, que é justamente para a gente se trabalhar, né? Para não confundir muito nossa cabeça com tanto zero que se a gente for multiplicar assim na cabeça, né? Vou passar aqui. Tá Pronto. conseguindo ouvir aí, professor?
Tô sim. Ah, agora sim, tá dando pra mim ouvir, que eu não tava lhe ouvindo, não. Tá Aí eu to... tive que abrir o aplicativo aqui no computador. ah, mas todos estavam sem me ouvir? Como era? Não, acho que o único carigó que tava sem ouvir era eu. Pois tá bom. Mas qual foi a parte que você não ouviu? Tudo? Você ficou sem ouvir? Você não deu pra entender nada da explicação? A parte da tabela atrás, se eu tava passando antes, eu não vi, não. Nenhuma das duas, né? Nem a outra. Pode Pronto, voltar. pronto. Então, o que é que eu tava informando para todo mundo? Como é que funciona, certo? Se eu quero sair de uma unidade e vou para outra unidade, né? Como por exemplo, eu estou em metro, eu quero ir para milímetro, eu quero regredir esse valor, eu estou de uma grandeza maior, eu quero ir para uma inferior, como é metro, e eu vou para milímetros, eu vou ver quantas casinhas tem aqui, ó. Eu estou aqui em metro, eu vou para milímetros, né? Uma, duas, né? Uma, duas, três casinhas. Cada casinha que eu ando corresponde a uma multiplicação de 10, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, vou pegar aquele valor de metro que eu tenho. Exemplo, 3 metros, né? Aqui eu tenho 3 metros. Eu vou para milímetros, eu tenho 3.000 milímetros. Ah, mas agora eu quero ir de milímetros para quilômetros. Como é que eu faço, né? Cada casinha vai valer 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, né? 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, eu vou partir daquele milímetro, sei lá, eu tenho 300 milímetros e vou dividir por 1 milhão para achar quanto corresponde a quilômetro, tá certo? Do mesmo jeito, aqui é uma unidade de comprimento, né? A gente vai para a sua derivada, a área. Do mesmo jeito, vai ser do mesmo jeito. Porém, em vez de cada casinha valer uma multiplicação de 10 ou uma subdivisão de 10, ela vai passar a ser 100, né? Por quê? Justamente porque a gente trabalha ao quadrado aqui, certo? Ao quadrado, porque é uma medida diária. Então, eu vou ter 10 elevado ao quadrado, 100. Então, quer dizer que cada quadrado desse aqui corresponde a 100, né? Tanto, se eu for deslocando para a direita, eu vou multiplicar por 100. Se eu for deslocando para a esquerda, vou dividir por 100, certo? Do mesmo jeito, seria para uma unidade do tipo de volume, ó. É o mesmo princípio. Só que em vez de ser 10, como era aqui, e 100, como era em área, em volume eu vou ter 1000. Por que 1000, professor? Ah, porque eu estou trabalhando com uma unidade que é ao cubo, né? Então eu vou ter 10 ao cubo. O que é 10 ao cubo? 10 elevado a 10 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então cada quadrado desse corresponde a 1000, certo? Da mesma forma, se eu for deslocando para a direita, eu vou multiplicar por 1000, né? Se desloco para a esquerda, eu divido por 1000, tá ok? E aí, deu para entender, pessoal, ou ficou meio confuso? Minha aqui deu. Mim também. Show de bola. Pois tá bom. Vamos prosseguir, né? Porque isso já foi visto para todos vocês e eu queria passar só de uma maneira sucinta, né? Só por cima. Certo? Vamos lá, o sistema internacional, certo? O SI. No Brasil, é adotado o Sistema Internacional de Medidas, né? Apresentando aquelas 7 unidades que a gente viu lá atrás, naquele quadrinho, que é o comprimento, a massa, o tempo, a derivada, o tempo, a temperatura, né? A corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade, né? de lúminos, certo? A gente vai ver que é na área de vocês, né? Vocês vão trabalhar, né, muito com essa área de comprimento, massa, quantidade de matéria, certo? Que é o mol. Quer dizer, é pouco usual na área de vocês. Seria mais corrente elétrica e seus derivados, né? Seria os volts, os amperes,
a resistência, certo? Mas também é massa, tempo, temperatura e comprimento também são habitual na área de vocês. O que não é tão habitual seria essa quantidade de matéria, né? Intensidade de lúminos muito pouco também, né? No Brasil, a gente adota esse sistema internacional, tá? Outros países também se adotam esses sistemas internacionais, mas tem, eu gosto de reforçar também outras unidades de medidas. Por quê? Porque outros países também se utilizam do seu próprio sistema de medidas, né? Que a gente vai ver a área dos Estados Unidos tem o seu sistema métrico, né? A Inglaterra também tem seu sistema métrico, né? Criado por eles. E por que eu gosto de reforçar esse sistema, né? Porque eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou na área da Petrobras, né? E viu lá, né? Porque se a gente fosse adotar as medidas do Brasil, a gente ia trabalhar com metros, centímetros, milímetros, né? De comprimento, de área, metro quadrado, né? Quilômetro quadrado, milímetro quadrado. E quando você parte para essa área, né, de petróleo, vocês se deparam muito com unidades como polegadas, certo? Polegada ao quadrado, pressão, PSI, né? Porque são unidades, né, adotadas por esses países, né? E quando veio essa enorme, né, esse enorme trabalho, quando chegou o petróleo aqui, foram os americanos que implementaram, né, e trouxeram, né, as medidas de lá, né, as suas próprias medidas, e se utilizavam delas. É tanto que hoje é muito difícil qualquer pessoa na área do petróleo se relacionar. Não, é tantos metros esse tubo aqui, o diâmetro desse tubo. O milímetro, né? O diâmetro é tudo em polegada, né? Em pés. Então, por isso que eu gosto de reforçar também essas outras unidades, certo? Ó, a unidade do SI, né? A unidade padrão para o comprimento é 1 metro, né? A gente vê a simbologia nessa terceira coluna, só o M. Para a massa, o quilograma, certo? Para o tempo, o segundo, representado pela letra S. Voltado para a área de vocês, a corrente elétrica, ó, é o ampere, certo? O A. Temperatura, né? É o Kelvin, certo? Muitos utilizam o Celsius, a gente vai ver, mas a temperatura adotada pelo SI é o Kelvin, certo? A quantidade de matéria, mol, certo? Intensidade luminosa, candela, certo? Bom. Acho que sem querer alguém riscou, não foi aí? Deixa eu ver se eu consigo apagar. Enfim. Aí, como eu falei, existem derivadas, né, daqueles 7 grupos iniciais, né? Como, por exemplo, a área, ó, a simbologia da área, ó, volume, velocidade, aceleração, né? E muitos outros, certo? Voltado para a área de vocês, ó, densidade da corrente, campo magnético, certo? Luminância, né? Deixa eu ver outra. Ampere por metro quadrado, certo? Outra, vamos ver aqui, ampere por metro. São unidades usuais de quem, né, estuda parte da elétrica, certo? Mas comumente, quais as unidades que a gente vai se relacionar, né, a essa disciplina, né, que a gente vai ver muito? É a área, certo? Que é 1 metro quadrado. O volume, ó, metro cúbico. Metros por segundo. Aceleração também, a gente vai ver quando entrar na parte de vetores, certo? A gente vai ver metro por segundo quadrado, certo? Basicamente, essas 4, né, iniciais aqui são aqui que vamos ser mais usuais, que vamos mais trabalhar com elas, tá ok? Que é outro quadro que eu trago para vocês também, né?
Isso eu vou passar o material para vocês se familiarizar com algumas grandezas. Outro, né? Aqui eu trago para vocês aquele sistema que a gente falou, né, anteriormente, adotado aqui agora para o sistema inglês. Olha como se trabalha o comprimento. A gente aqui no Brasil trabalha com metro, né? Sistema britânico, sistema inglês trabalha com pés, né? A massa a gente trabalha com quilo. Sistema inglês com libras, né? Basicamente o sistema inglês e o americano são muito parecidos, tá ok? O tempo, ambos trabalham em segundos. Temperatura, né? No SI você trabalha principalmente com Kelvin ou Celsius. E o sistema britânico vai trabalhar com Fahrenheit, certo? Também é muito importante isso aqui, conversões, certo? Quanto equivale, certo, cada item, né? Exemplo, uma jarda. Muito difícil a gente encontrar esse nome, jarda, né? Jarda a gente vai encontrar, quem não é da área, né, só escuta quando o Usain Bolt corre as Olimpíadas. Correu sei quantas jardas em sei quantos segundos. Ou quem gosta de beisebol, né? Não é usual ninguém gostar, nem de golfe, certo? A gente vai deparar com essa jarda. Mas alguém já parou para pensar quanto vale uma jarda, né, em metros na nossa unidade? Então, uma jarda equivale a 0,9144 metros. Então é quase 1 metro, né, a jarda, próximo de 1 metro, né? Ou 914 milímetros, certo? Em pé, 3 pés e 36 polegadas, né? Isso é a jarda. O pé equivale a quanto, né? Em metros, a 0,3048, né? Em milímetros, vou multiplicar por 1000, né? 304,8, né? 0,333 de uma jarda. Um pé é a mesma coisa de um pé aqui, né? E um pé vai valer 12 polegadas, certo? A polegadas, né? 0,0254 do metro, né? Em milímetro, 25,4 milímetros. Em jardas, né? Certo? Isso tudo aí tem na apostila, né, professor? Tem sim, viu? E outra, e eu vou reforçar também com esse material didático para você estar estudando também pelos slides, tá ok? Porque na apostila tem, mas também eu trago algumas coisas aqui mais simplificadas, que é para melhor vocês usarem, tá ok? Ó, a massa, né? Uma libra, quanto é que equivale uma libra? Uma libra equivale a 0,453 quilos, certo? Que é igual a 453 gramas, né? O comprimento, um pé equivale a 0,3048 metros ou 30,48 centímetros ou 304,8 metros, certo? O volume, né? Porque eu trago barril, porque o barril, né? Porque é da área petrolífera, certo? Eu gosto sempre de trazer dessa área petrolífera, porque é uma área, né, que eu trabalhei, né, alguns anos, e é uma unidade também que a gente vê comumente quem trabalha nessa área, certo? Um barril, né? Um barril equivale a 42 galões, que equivale também a 5,61 pés ao cubo, que é igual a 9.702 polegadas ao cubo, que é igual a 0,15 metros cúbicos, que é igual a 158,987 litros, certo? Um barril. A pressão de um ATM, certo? Quanto equivale um ATM? 101.325 mil Pascal, né? Que também é igual a 1,01 bar, que é igual a 14,69 PSI, que é igual a 760 torres, certo? ATM é o que mesmo, hein?
Atmosférica, pressão atmosférica. tá. Obrigado, viu? Nada. Pode perguntar. Quem tiver dúvida, pessoal, pode perguntar, viu? Pronto, professor, nessa parte aí de ATM, pode explicando todo o que significado de cada outra. Aqui até PA eu não entendi o que é também. Pronto, vamos BA, lá. bar. Vamos lá. ATM, certo? É atmosférico. Corresponde o quê? A medida atmosférica, certo? Um camarada chegou, né? Quando foi fazer essa medida, chegou e botou aquele famoso teste de mercúrio. Não sei se vocês já viram, né? Já ficou sabendo como foi que surgiu a ATM. Chegou um camarada, muitos anos atrás, ao nível do mar, né? Próximo ao solo, e ele botou um mercúrio. Onde a unidade de mercúrio era o Tó, né? Aí ele verificou lá quanto é que valia um ATM. Ele botou a placazinha de mercúrio lá e viu, né, que a oscilação, a pressão constou, e quando chegou em 760, né, correspondia a 1 ATM, né, esse camarada. Então, ele associou o ATM a esse Tó, certo? Então, quer dizer que 1 ATM corresponde a 760 Tó, né? Aí vamos para outras unidades, né, de pressão: Pascal, bar, né, barômetro, PSI, certo? Que é libras por polegada quadrada, certo? São unidades de Ô, pressão. vai devagar pra minha CPU processar aqui, viu? Pronto, vou bem devagarzinho agora, certo? Pronto, era isso, professor. Que o Vamos lá. senhor tá pronto. A gente sabe que a ATM é a pressão atmosférica. PA. PA agora é pressão Pascal. É o que você falou Pascal, isso? tudo só é uma única pressão, certo? Tudo é uma única pressão. Só que a gente tem o quê? Grandezas para essa pressão. Ela não. Pronto. O que é que eu quero dizer? Um ATM, né? É a pressão atmosférica. Se eu pegar essa pressão atmosférica e dizimar ela em outra grandeza, certo? Em outra unidade, Pascal, ela vai equivaler quanto? Esse ATM? Ele vai corresponder a 101,325. É a mesma coisa da gente ter, volta naqueles quadrinhos, aqueles quadrados, né? A gente tem 1 metro, corresponde ao quê? A 1000 milímetros, né? Então, são diversas formas de a gente dizer como corresponde o metro, certo? Do mesmo jeito aqui, são diversas formas de a gente dizer como corresponde a pressão, né, em várias unidades, ok? Do mesmo jeito daquele metro. A gente tem um metro lá em milímetros, ele vale 1000 milímetros. Professor, Oi. para mim o que tá pegando, eu queria que decifrasse só as siglas, o significado de Só cada a um. A gente sabe que sigla, a né? ATM é da pressão atmosférica, e o restante, PA, BA, PA, PSI, PA já é outra unidade, Pascal. Foi também um engenheiro, Pascal, certo? Onde ele verificou, né, que essa pressão quer dizer, foi anterior a essa pressão atmosférica, certo? Ele disse que essa pressão de 760 Tó, que foi a primeira, correspondia a 101,325 Pascal, certo? Aí veio outro camarada, certo? Porque essa sigla, tudo representa ou nome ou sigla de nome de pessoas que quem desenvolveram ou afins, certo? Aí também teve outro camarada que disse o quê? Que isso, né, correspondia a 1,01 bar. Bar é outra medida também, é um nome, bar. Também chegou outro e disse que o quê? Que isso, né, era igual a 14,69 PSI, certo? São todas siglas, nomes, né? PSI é uma sigla, que PSI corresponde a libras por polegadas quadradas, certo? Professor, Oi. o bar, ele é para medir gases, essas coisas, né? É pressão. Todas essas são de pressão. Aí como é que elas vão se diferenciar de cada uma? Só o uso, né? Pronto. Justamente o sistema de unidades. Tem cantos, pronto, como os Estados Unidos. Os Estados Unidos se utiliza muito de PSI, né? Para se referenciar a sua pressão. Aqui no Brasil, a gente vai utilizar pelo sistema de medidas o Pascal, certo? O bar também é muito utilizado pelos americanos, certo? E o sistema inglês também, os ingleses, certo? Então, são diversas formas de você diferenciar a pressão, certo? Se eu não me engano, tem alguns disjuntores lá
que a pressão do gás utilizado lá para medir o gás é em bar. Em bar, justamente também. Pode se utilizar, certo? Mas o que eu quero dizer é a conversão aqui. Quanto equivale um ATM? Um ATM vai valer 101,325 Pascal, que também vai valer 1,01 bar. Tá entendendo? Mas daí deu para vocês entender qual é cada sigla agora? Mais ou menos. Mas, também mais ou menos, professor. A gente sabe. Então vamos voltar aí, até vocês saberem. Essa Tó. Tó, não foi Tó falado que... é porque assim, Tó é outro nome, né? Que a pessoa chegou, né? Foi a primeira medida de pressão, unidade. E a pessoa que verificou isso teve botada a nomenclatura dela de Tó, certo? É difícil assim porque para vocês, porque não é usual para vocês, né? Mas quando eu falei em ATM, Pascal, bar, até o próprio bar, agora o colega já citou um exemplo, certo? Porque são medidas típicas de você, né? Por exemplo, outra medida típica, o PSI também são típicas. Quando a gente vai encher o pneu do carro no posto, vocês botam quanto? 30 PSI lá, tá vendo como é presente em você? Que é Libras, né? Que a gente conhece por Libra. Libras por polegada quadrada, tá vendo como é presente na vida Pronto, de vocês? esse aí que é o significado dessa sigla aí, pronto. Foi, Aí ficou show de Libra bola. por polegada quadrada. Pronto. Entendeu? É porque vocês não estão familiarizados a trabalhar com pressões, né? Mas à medida que a gente for discutindo, né, ao longo do curso, a gente vai ver algumas pressões e vocês vão se familiarizando, né? Mas não é porque é difícil, é porque vocês não têm a usualidade, né, de escutar, né, essas siglas, certo? Ok? Pode prosseguir? Sim, pode, professor. Sim. Pelo menos de minha parte, né? Pronto. Temperatura. É usual todo mundo conhecer o Kelvin? Ou não? Sim, Kelvin. Né? Mas o Fahrenheit, não. Já ouvi falar no tempo. Fahrenheit? Então. Sim. As três unidades de temperatura. Muito bem, pronto. Quanto equivale, né? Se eu tenho, né? Aqui tá um pouco errado, né? Não é 1 grau Celsius, aqui seria 0. Perdoe. 0 graus Celsius, né? Quando eu tenho aquela temperatura 0 graus Celsius. Estou em 0, meu sistema está em 0. Aquela temperatura congelante, né? Que vai congelar. Aquele 0 graus Celsius, na mesma escala de 200, de Kelvin, né? Ele vai iniciar em 273 Kelvin, certo? E na escala de Fahrenheit, o 0, né? O valor de 0 Celsius vai iniciar em 32 Fahrenheit. É um pouco confuso, certo? Mas são medidas. Oi? Aí é confusão mesmo, viu, professor? É confusão. Ano passado eu já tentei entender isso aí e não consegui não, viu? Mas a gente vai tentar entender. Na próxima aula eu vou trazer outra tabelinha para mostrar a vocês, né? Porque sem a tabela, eu esqueci de botar a tabela aqui para vocês verificar, né? Mas ele quer dizer assim, como eu fiz essas comparações, tudo de massa, né, comprimento, né? É que ele quer dizer que quando você está aquela temperatura de 0 graus Celsius em Celsius, né? Se eu for passar esse 0 Celsius e ver ele em outra temperatura, né? Por exemplo, como no Kelvin, ele vai estar em 273 Kelvin, né? Ele não vai ser 0 Kelvin. 0 Celsius não vai ser igual a 0 Kelvin. Certo? No caso aí, professor, em temperatura negativa, né? Não. Abaixo de 0. No caso, ela vai estar abaixo de 0. Não, em qualquer temperatura. Eu estou dizendo que quando o 0, não é o ponto central, o 0, eu estou no centro, do negativo e do positivo. Aí por isso que é a primeira medida que a gente diz. Então, 0 vai corresponder a 273 kelvins. Que também, 0 também vai corresponder a 32 Fahrenheit. Na próxima aula, eu não vou querer confundir a cabeça de vocês, não. Na próxima aula, eu vou trazer a tabelinha e vocês vão entender. Porque sem a tabela, vocês não vão entender, não, da temperatura. Eu falei isso, professor, porque mais embaixo vem dizendo, né? Esse sinalzinho de menos aí, professor. Aí vem Fahrenheit menos 32. Pronto. Kelvin menos isso 32. Por isso que eu pensei que era abaixo de... Isso são as transformações. O que é que quer dizer? Vamos lá.
Eu tenho lá 30 graus Celsius, né? Eu quero transformar para Fahrenheit. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Não, botei não, tá? Eu tenho 30 graus Celsius, né? Eu quero transformar para Fahrenheit, certo? Para esse F aqui. Eu vou esquecer essa parte aqui por enquanto, certo? Aqui eu vou isolar. Eu vou trabalhar só com esse termo aqui. Todo mundo conhece regra de 3, é bom de regra de 3. Meios pelos extremos. Ou mais ou menos. Faz um tempinho, professor. Vou falar um tempinho que eu não vejo. Pronto. Professor, Então, Professor, essa aula aí eu gazeei, viu? gaseou. professor, eu sou péssimo. Pronto. Pois o que é que eu quero combinar com vocês, né? Como a gente não pode se atrasar muito na matéria, eu queria que vocês resolvessem, né? Não todos os exercícios, certo? Até a aula de hoje resolvesse alguns exercícios para fixação e estudar principalmente essa parte de regra de 3 em casa. Ela é fácil, certo? Não é difícil. Para a gente não perder muito tempo na próxima aula e vocês prejudicarem para perder o conteúdo, tá ok? Então eu quero responder só alguns exercícios, não precisa ser todos, certo? Da apostila, mas foquem nessa parte de regra de 3, tanto direta como inversa, tá ok? Para a próxima aula a gente já entrar afiado na aula. Primeiro eu vou voltar lá Por quê, pro professor? de regra de 3, aí depois eu vou ver se eu consigo responder. Pronto, tá bom. Qualquer coisa pode falar comigo no zap, eu estou disponível, tá ok? É fácil, regra de 3 é fácil, não tem mistério. Pronto, como aqui. Aqui seria fazer multiplicação de meios pelos extremos. Eu vou esquecer essa parte aqui, certo? E vou trabalhar com essa parte aqui. Então, eu tenho 30 graus Celsius. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Eu tenho 30 graus Celsius, né? Tô aqui, 30 graus Celsius dividido por 100, F menos 32 dividido por 180. Eu quero achar o que eu disse a vocês? O Fahrenheit, né? O F. Eu quero achar F. Porque eu já disse a vocês que eu estou trabalhando com 30 graus Celsius, certo? Então eu tenho que achar essa minha incógnita aqui, que é F. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar meu por extremo. Eu vou fazer um X aqui, ó. Certo? Eu sei que não dá pra ver. Deixa eu ver se tem alguma opção. Ó. Certo? Eu vou fazer meio por os extremos. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar. Aqui não é 30, né, pessoal? 30 vezes quanto? Vezes quanto? Vezes 180. 180. 180. No caso, esse que é a regra de 3, né, professor? Também faz parte da regra de só- 3. só- Faz só não tava parte. lembrando. Não é uma regra de 3 específica. Aqui vai ser mais uma multiplicação de meus por os extremos, certo? F menos 32, que multiplica quanto? 100. 100. Primeiro vai dar 5.400. Aqui dá 5.400. No 3 vezes 180. Pronto, já valeu, já adiantou, ó. 5.400, certo? Que ele disse aí agora. 5.400, certo? Igual, né? A F, 100F, né? Ó, que eu tô tendo uma multiplicação aqui, ó. 100F menos quanto? Quanto é 100 vezes 32? 3 e 200, né? Todo mundo tá entendendo até aí? Aham. Pronto. Tá refrescando a memória. Vou puxando pra cá, certo? Então, eu tenho aqui 5.400, certo? O que é que eu vou fazer aqui? 5.400
5.400 igual a quanto? Né? Pera aí, perdoe. Deixa eu botar aqui a borracha. Né? O que é que eu vou fazer? Né? Eu vou passar esse membro pra cá, né, ó. Pra deixar só esse membro aqui, ó, com essa incógnita aqui, certo? Então eu vou pegar 5.400 menos, ou mais, né, que ele vai positivo quando ele for pro outro lado. Mais 3.200 igual a quanto, pessoal? 100F, né? 8 F. 100F. Esse lado aqui dá quanto, pessoal? 7 e quanto? 600. 7.600 igual a quanto? 100 F. Aí como é que eu acho o F agora? Deixa o F só, não é isso? Exato. Vamos trabalhar com F só. E ele vai fazer o que? Esse 100. Agora daí pra frente só. Professor, Ele vem aqui, é né, 8.600, não? 8.600. Perdão, pessoal. Perdão. 8.600. Certo? O que é que ele vai fazer aqui? Certo? Se eu tenho esse 8.600 sozinho e esse 100F do outro lado. O 100, ele vai pra onde? Ele faz o quê? Para dividir, para divisão. Muito bem. Ele vem dividindo, certo? 860, 8.600, certo? Dividido por 100. Dá quanto esse F? Oitenta e 6, certo, pessoal? Aqui é um 8. Desculpa aí pelo... que é no mousezinho do sensor do notebook, aí fica ruim, certo? Mas aqui é 86. Então o que é que eu disse com isso? O que foi? Vamos lá se todo mundo entendeu. Eu disse que o quê? Quero ver de vocês agora. Esse 86, o que foi que eu disse? Como foi que eu achei ele? O senhor foi pra lá, veio pra cá. Veio pra cá. Mas o que foi que eu disse? 30, Exatamente. 30 graus Celsius. O colega disse agora. Corresponde à temperatura de 30 graus Celsius em Fahrenheit, né? Em Kelvin. Em Certo? Fahrenheit. Em Fahrenheit. Que é o F, né? Então eu disse lá no começo, olha, 30 graus Celsius em Fahrenheit, vale quanto? A gente fez o cálculo todinho, certo? Para achar em Fahrenheit. E pra gente achar em Kelvin, como é? O Kelvin é o mais fácil de todos, certo? Se eu tenho uma temperatura, certo? 30 graus, para achar em Kelvin, certo? Eu vou ter que ir do outro lado da igualdade, vai ser K menos 273. Como é que eu acho K? O Kelvin, que eu quero Kelvin. Eu isolo ele num lado, né? E faço o quê? Esse aqui eu passo para cá como? Dividindo. Somando. Somando. 30 mais 273. Igual a quanto? 303. Muito bem, 303. O que foi que eu disse então? Lá do começo, eu disse o quê? O que é que eu quis dizer com isso? Que 30 graus, né? Quando comparado na temperatura Kelvin, ele vale 303 Kelvin, certo? Deu para entender todo mundo aí? Kelvin? Eu sei que Fahrenheit é um pouquinho, né? Porque você tem que trabalhar com medidas extremas e fica um pouquinho chato, certo? Mas deu para todo mundo entender, entendeu, pessoal? Certo? Deu. Aí sim. tem uns, né, que são contra, tem uns que são contra, mas eu sou a favor de aplicativo justamente por isso. Se você chegar no aplicativo, né, você vai descobrir, assim, em vez de estar fazendo isso, vai descobrir em 10
5, 3 segundos, né? Eu sou a favor, né? Porque é uma medida para auxiliar, mas eu também sou contra, né? Não passar isso para vocês, né? Eu tenho que passar isso para vocês, né? Eu sou a favor de passar isso para vocês, porque não adianta você só ir para um aplicativo e você não entender nada, né? Porque como eu passei para vocês agora, vocês têm a noção que 30 Kelvin, né, mais ou menos, tá lá naquela área de 80 Fahrenheit, nas casas de 80 Fahrenheit, né? E à medida que eu for aumentando Kelvin, se eu passar 31, em vez de ser 86, ele vai aumentando um pouquinho, tá entendendo? Eu tenho que passar esse conteúdo para que vocês tenham o quê? Um mínimo conhecimento de, tipo, distinguir. Se eu disser agora para vocês de cabeça, vocês vão me responder? Quanto equivale 50 Celsius em Kelvin? De cabeça. Vamos lá, pessoal. De cabeça. 10 segundos, 10 segundos. 326? 323. 3. Muito bem, 323. Por que ele disse bem rápido? Porque é Ele faz só a soma. É só somar 273. Faz só a soma. 50 por 273. Muito bem, não tem dificuldade. E se eu chegar agora e disser para você, menos 8 graus, tá em menos 8 graus Celsius, diga rápido, 10 segundos. Você já tem a manha aí, vai. 265. Muito bem, tá vendo por quê? Você fez isso. Uma soma Porque ele e outro negativo. e outro Você subtraiu, é. né? Muito bem. Todo mundo Isso. entendeu o fio da meada, como é? Não, Tranquilo, professor? Não, quem foi que disse não? Thales. Thales. Vamos lá. O que foi que o colega fez aí de cabeça logo? Eu não disse que era menos 4 graus, ó, aqui em cima da tela, ó, igual a K, né, ó, menos 273, certo? Quando eu disse menos 4 graus, vai valer quantos K? Ele fez logo isso de cabeça, olha. A K vai valer igual a esse menos 4, né? E o 273, ó, passou pelo outro lado, ó. Somando, dá quanto? Menos 3, ou menos 4 com mais 273. Ou, não era menos 4 não, foi menos 8, não foi que eu disse? Perdão. Menos 8, Foi isso. menos 8, perdão. Dá quanto aí, Thales? Eu tenho um valor negativo, né? E um valor positivo, né? Qual é o maior? Menos 8 para converter para quanto? Menos 8 Celsius para converter para Kelvin. Tá, bexiga, tá boca. Mas olha aí, é fácil. Foi do jeito que ele disse aí a você, ó. É só você somar com 273. Ele somou, né? No caso, ele não somou porque foi um valor, ó, negativo, certo? Ó. Aí o que foi que ele fez? Ó? Menos 8. Quanto é menos 8 mais 273? Subtrai e conserva o sinal do maior, é isso? Muito bem, muito bem. Ó. Prevalece o sinal do maior e ele subtraiu, ó. Entendeu? Positivo. Pronto, não tem dificuldade, certo? Pois pronto, galerinha. Já são 8h20, né? Eu vou encerrar por aqui que eu também tenho um compromisso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro encontro. Vocês me cobrem no WhatsApp, né, no grupo, a tabelazinha para vocês fixar melhor esse negócio de temperatura, certo? Me cobrem os aplicativos para eu passar para vocês, certo? E me cobrem também os slides, viu? Para vocês estudar. E o que é que eu quero de vocês, que eu falei, né? Responder alguns exercícios, não precisa de todos, certo? Só para vocês entenderem esse princípio, até sistema de unidades, né? Não deu para dar notação científica. E estudar a regra de 3, certo? É claro, também como você já está aproveitando o fio da meada, vejam notação científica também, certo? Mas eu quero que vocês foquem mais em regra de 3, tanto direta como inversa. Mas vejam também os princípios de notação científica, certo? E trigonometria, teorema, dê uma lida, só para quando a gente chegar à próxima aula, a gente não se atrasar muito, né? Porque hoje eu programei a aula para a gente chegar em trigonometria, certo? A gente só chegou em sistema de unidades, acabando o sistema de unidades. A gente não pode se atrasar muito. Então, eu peço, né?
dê uma revisada por cima, até trigonometria, mas foque em regra de 3, para que quando chegar a próxima aula a gente não se atrase, tá bom? Show. Professor, Oi. em relação às aulas, como é que vai ser aí? Só nas quintas ou vai ser segunda, quinta? E quinta. Segunda e quinta, certo? Segunda e quinta, né? É, viu? E outra coisa, professor, que o senhor falou lá no grupo que seria gravado e seria disponibilizado para quem não assistiu. Pronto, tá sendo gravada essa Vai ser essa aula? Não, todas as aulas. Se vocês quiserem todas as aulas, eu gravo. Viu? Vai depender de vocês. Vou gravar. Sim, eu acho bom porque quem não puder assistir, né, por motivo de pode trabalho ou revisar alguma também, outra coisa. quem não quiser pode dar uma revisada, tá? Até quem assistiu mesmo, né? Isso, certo. Vai ser disponibilizado no grupo, né? Pronto, disponibiliza. É em formato MP4, todo mundo pode acessar, certo? E é leve. Professor, Oi. mais uma pergunta. Terça e quarta vai ser de que? Atividade? É, vai ser daquele mesmo sistema. Se a gente precisar, né, pegar esses dias para dar aula, certo? Eu vou dar aula com vocês. Se eu ver que vocês estão muito, assim, que o conteúdo está muito atrasado, eu pego para dar aula, tá bom? Mas terça e quarta serão de atividade. Mas eu já adianto, e pelo menos esse final de semana vamos tentar dar uma estudada para a gente agilizar, para a gente já correr um pouco no conteúdo, certo? Ah, ok, tranquilo. Beleza? Obrigado aí a todos, espero que tenham gostado. Não se intimidem, né? Dúvidas. Professor, pode perguntar, certo? Agora também o que é que eu quero passar para vocês? Vamos estudar, né? Para quando a gente chegar à próxima aula, eu sei que dúvida todo mundo tem, né? Mas vamos estudar um pouco mais para a gente chegar à próxima aula, para a gente tentar andar, certo? E se a gente não andar, né, a gente vai ver que muito conteúdo não vai ter que espremer esse conteúdo. Se a gente espremer esse conteúdo, né, vai ficar ruim o conhecimento, certo? Então vamos estudar principalmente essa base, que essa base, esse começo aí que a gente vai ver, acho que até a página 20 da apostila, não sei direito, a gente vai ver que é a base. Se a gente não tiver essa base, a gente não prossegue, certo? A gente vai, quer dizer, vai prosseguir, mas vão ficar com muitas dúvidas e vai ser ruim, tá ok, pessoal? Ei, professor. Ok. Boa noite, valeu, Boa aula, pessoal. viu? Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu.